Hoje em dia, quase 80 milhões de brasileiros têm acesso à internet, tornando o Brasil o quinto país do mundo com pessoas em número de pessoas online. A vida virtual se tornou tão complexa que, dependendo de como nos comportamos nela, às vezes temos alguns reflexos em nossa vida cotidiana. Assim, é a necessidade de que novas leis surjam para regulamentar o comportamento na web e principalmente o crime na web. Para isso, hoje nós convidamos a professora Rosane Leal, professora de Direito, para conversar sobre o comportamento na web e como é que está esse processo de legislação. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. E, de maneira geral, como é que está evoluindo a legislação sobre esse processo e comportamento na web? Bom, no caso brasileiro, nós tivemos algumas tentativas de legislar a matéria desde a década de 90, final dos anos 90, né, com um projeto de lei que se tornou bastante polêmico, conhecido como Lei Azeredo, que a proposta era regulamentar, especialmente criminalizando diversas condutas. Dentre elas, as questões envolvendo direitos de autor, enfim, propondo uma regulamentação. Esse projeto ele sofreu inúmeras críticas, especialmente porque a tônica era criminalizadora, o que a gente entende que não é... E essa preocupação tomou maior ênfase em que período, assim? Bem nos anos assim iniciais, nós temos como marco, no caso brasileiro, de uso da internet, claro, da preocupação maior de regulamentação. Desde 95 a gente vê maior movimentação, em função da criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Esse é um órgão plural que se encarrega de coordenar tanto a difusão quanto a concessão de domínios, enfim, da internet. E a partir daí, então, nós verificamos uma preocupação, até pelo uso, maior número de brasileiros acessando, todo um esforço do governo brasileiro de estender, né, de produzir uma inclusão. Existe uma preocupação legal, tanto em criminalizar como regulamentar, ou só no sentido de criminalizar que é mais... Essa foi a primeira, como tu estavas falando, né? A primeira tentativa, assim, no sentido de criminalizar. Nós já começamos a pensar na regulamentação da internet pelo âmbito da criminalização. E esse é um dos pontos de crítica. Se nós compararmos com a experiência de outros países que estão inseridos há mais tempo, nós percebemos que eles não começam criminalizando. O direito penal deve ser o que nós chamamos na área de última ratio, ou seja, o último caminho, a última... raciocínio, quando se esgotam todas as outras alternativas. Na verdade, nós temos que pensar na regulamentação do uso visando outros elementos, né? É tudo novo, né, nessa área, assim. Exatamente. Tudo muito peculiar, muito... como é que fazer assim, não se lidava com isso, não sabia como fazer. E a legislação virtual, ela tende, de uma certa forma, então, pelo menos pelo que eu entendi no início, a ser semelhante da vida cotidiana, da vida real. A preocupação inicial sempre é no sentido assim, daquelas situações que se apresentam com mais alcance social. Então se pensa, bom, aqui nós temos que dar uma resposta. Questão de fraudes bancárias, questão de uso de cartões, de direitos de autor, a proteção desses direitos na internet, pela rápida disseminação de conteúdos, da possibilidade de baixar e fazer uso desses conteúdos. Então, essas foram questões que começaram a preocupar os legisladores exatamente porque viam que elas repercutiam na sociedade. Então, se criava um impacto na sociedade, era necessário pensar numa regulamentação. O nosso problema... regulamentação, né, o que tu falasse em crimes bancários, por exemplo, né? Está tão comum e tão disseminado, não só no Brasil, né, em nível internacional, que esses dias eu estava, por exemplo, registrando no banco uma ocorrência com uma filha minha, que está no exterior, e encontrei uma colega registrando o mesmo fato ocorrido aqui no Brasil. Então, a minha pergunta que eu faço é a seguinte: olha, existe uma regulamentação, mas o processo de investigação, ele tem ressonância, eu digo, ele atinge o criminoso ou não? O que nós temos é, dia a dia, isso já faz algum tempo, assim, uma especialização do Estado, dos agentes, nesse sentido.
implantação de delegacias especializadas, treinamento, né? Então avançou bastante, tem um setor específico que cuida disso. A gente observa meio que à distância, mas há. No caso da internet, como tu frisaste, é uma questão que às vezes envolve uma situação além fronteiras do Estado, porque a internet ela permite esse uso, né, e práticas delituosas que elas se evadem a questão territorial, onde seria uma jurisdição daquele Estado atuar. Então ela traz esse outro componente, esse desafio que envolve a cooperação entre os Estados. Porque muitas vezes uma situação de invasão de uma conta, de captura e uso de dados, não é proveniente de alguém que está naquele estado, ou ele faz isso indo, né, avançando também em outra jurisdição. Então nós precisamos trabalhar e nesse sentido a Europa ela tem já firmado uma convenção chamada de Convenção de Cibercrime, que ela prevê a cooperação internacional. Então dá para dizer, professora, que o cybercrime, se é que se pode chamar assim, ela transcende um pouco a soberania dos Estados, quer dizer, ocorre uma ocorrência, deriva de um Estado, mas ela pode repercutir em outro país. Sim, com absoluta certeza. E isso também é um desafio, porque a internet ela permite essa porosidade, como se diz, né, das fronteiras, e impõe desafios ao Estado na medida em que ele terá que pensar numa legislação que também converse ou que se mantenha numa tentativa de proximidade, de harmonização com a legislação dos outros Estados e da cooperação dos agentes, né? A Europa percebeu isso há mais tempo, porque os estados lá estão inseridos há mais tempo na sociedade informacional ou sociedade da informação, como alguns chamam, né? Então, claro, os problemas surgiram primeiro. Eles pensaram em formas de resolução desses conflitos antes. Nós temos uma inserção aqui no Brasil mais tardia na sociedade informacional, né? Por conta da nossa dificuldade de levar a internet a todos os rincões desse país, que é enorme. Sim, então, sendo o quinto país do mundo conectado, pode-se dizer assim, é necessário que se faça uma regulamentação o mais breve possível. Então, assim, a dificuldade também. E como também... se proteger disso, né? Eu digo assim, como ao mesmo tempo se proteger e ter liberdade de navegar, porque se nós não fizermos as transações todas, sejam elas de que caráter for, pelo que a internet propicia, a internet perde o seu sentido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como fazer essas negociações todas, essas transações todas, se sentindo seguro? Que cautelas deve-se ter e que dados podem ser jogados na internet? Na verdade, assim, nós temos que separar em duas veredas. Aquele uso mais recreativo e social, né? E aquele uso necessário para relações, contratos eletrônicos ou relações até mesmo com o Estado, que a gente tem que ter no sentido de divulgar dados, informar dados à Receita Federal, ou enfim. Aqueles que são derivados de necessidades, o que a gente pensa é que as empresas também, que elas operam online, elas devem deixar à disposição mecanismos de segurança, né? Organizar suas páginas, ter mecanismos de segurança para que o consumidor ou o cidadão, ao fazer uso para suas transações, que ele tenha segurança de que seus dados estão seguros e serão bem utilizados, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe que tem algumas ações, o Comitê Gestor da Internet no Brasil promove tanto pesquisas quanto ações preventivas, né? Então, o usuário, o cidadão, ele poderia acessar, claro que as pessoas não sabem disso, mas há uma série de cartilhas, de instruções, de guias, para dar segurança ao usuário da internet. Então, a instituição que propõe uma atividade na internet tem que dar essa segurança também. Sim, ela tem ela o é dever, responsável tem o dever de garantia. Pela garantia. Porque o que se observa é que os bancos acabam pagando, né, devolvendo o dinheiro que é retirado da conta de alguém, se constatado que não foi a pessoa que retirou. Claro, o sistema ele é passível de ter problemas, como qualquer sistema. Claro. Então, assim, em regra, a gente percebe com a evolução do uso que os próprios bancos passaram a ter mecanismos nas suas páginas, né, de maior segurança, né? Então, isso é uma evolução. O que a gente percebe? Que também o usuário tem que colaborar, na medida em que ele tem que sair do sistema corretamente, ele não pode sair, simplesmente fechar
o íconezinho na saída sem sair efetivamente do sistema, fechar porque a página. exatamente porque ele deixa em aberto seus dados. Então, algumas cautelas que o próprio usuário tem que ter, né? Não informar senhas, trocar periodicamente, não usar senhas óbvias. É um comportamento aquele novo. Aquele comportamento, né? Que é o que se espera, né? De uma cautela, com seus dados. Assim como a gente não sai divulgando por aí número de CPF, RG, também nós temos que ter cuidados no uso. Mas eu fico pensando assim, é um comportamento novo, verdade. Mas a gente vai aprendendo na prática. Pois é. Parece não haver um órgão centralizador capaz de passar essa cartilha, capaz de fazer uma instrumentalização, uma capacitação, uma orientação ao usuário. Que deveria ser, no meu ponto de vista, agora conversando contigo, me ocorre, se o banco oferece um serviço, vamos pegar o banco, né? Que eu acho que a gente mais usa, pessoas em geral, assim, né? Ele deveria propiciar essa capacitação, né? Isso poderia ter mecanismos bem simples. Por exemplo, desde uma história em quadrinhos, um banner com informações no momento que o usuário clica ali para acessar a página. Né? Poderiam ter algumas instruções de forma mais lúdica, enfim, para o próprio usuário. Bom, são ações que talvez nós tenhamos que pensar, né, nelas, mas são coisas que, com o uso, a apropriação que o internauta passa a ter, ele começa a perceber esses cuidados que são necessários. Professor, nós vamos ocupar um pouco do nosso programa assistindo primeiro a reportagem feita pela Mariana Fontoura, que é repórter aqui da TV, e da acadêmica Laura Moura, que conversaram com estudantes sobre comportamentos da web. Sim. E a gente pode comentar um pouquinho depois. Certo. Hoje estamos falando sobre comportamento na internet. Agora, vamos assistir um vídeo gravado em Bruxelas, na Bélgica, que mostra como as pessoas se expõem na web. Dag Fien. Kijk, ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Dat is, ik weet niet hoe eng. Fizemos uma enquete pelo campus da UFSM para saber como os estudantes se comportam na web. Tu acessa redes sociais? Sim. Com que frequência? Todos os dias. Todo dia. E isso afeta a tua vida social, pessoal? Pessoal não, talvez afete um pouco minha rotina de trabalho, assim, que às vezes acaba me desfocando e eu acabo procrastinando porque eu tô tendo acesso à rede social. Mas a social não. Tu não tem medo da exposição a que tu tá sujeita na internet?
Um pouco. Hoje em dia a gente vê histórias, né, de perfil roubado. Eu mesmo já tive um perfil numa antiga rede social que foi hackeado. Eu não tenho acesso à conta até hoje. E tem fotos, informações minhas antigas, eu não tenho como acessar. E tu não tem medo da exposição a que tu tá sujeita na internet? Com certeza. Eu acho que não é um veículo totalmente seguro, né? Agora a gente acompanha com essa marcação de fotos, aonde tu tá, onde tu foi. E os amigos que tu tem, com certeza fica exposto, né? Até coisas tipo sequestros que muita gente faz, né? Ou enganos, assim, eu tô com a tua filha, que faz veterinária, por exemplo, né? Enquanto só porque tá no Facebook que ela faz veterinária, os pais acreditam. Tu costuma postar foto, vídeo e comentário? Não, é bem mais, porque eu acho é muita para os outros, assim, eu gosto mais de privacidade, né? O tempo que tu gasta na internet afeta a tua vida de algum jeito? Afeta. Tenho um pouco de vício, na verdade, eu deixo de estudar muitas vezes para ficar só fuçando nessas redes sociais. Às vezes em algumas coisas acabo tendo medo, né? O que a gente coloca em exposição é do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Em questão de relacionamento com as outras pessoas e fofocas, né? Com que frequência tu acessa as redes sociais? Diariamente. Eu fico fazendo trabalho, o Facebook fica aberto. Tu costuma postar fotos, vídeos ou comentários? Sempre. Comento tudo e posto também. Tomo algum cuidado, assim, mas posto. Boa parte do tempo que eu passo não fazendo nada, eu tô na internet. E tu costumas postar foto, vídeo, comentário na internet? Muito pouca coisa. E geralmente o que eu tenho para postar eu posto diretamente para as pessoas que teriam interesse em ver aquilo, entende? Não acho que todo mundo precisa ver o que eu estou pensando ou o que eu estou fazendo, entende? Professora Rosane, o que a gente poderia comentar desse vídeo, assim? O que ele nos chama a atenção? Na verdade, ele mostra exatamente isso. A nossa vida, de um tempo para cá, ela é uma vida online, né? As pessoas cada vez mais se utilizam de redes sociais e, nesse uso, fazem muitas vezes uma exposição desnecessária de dados pessoais, de informações que ficam ali à disposição, que podem ser utilizadas por qualquer pessoa, né? E aí nós temos assim, não é nenhuma situação de um hacker ou de alguém que invade, né, a conta dessa pessoa. Não, a própria pessoa voluntariamente divulga uma série de dados. E, claro, muitas vezes não percebe o quão vulnerável fica. Né? Daria para dizer, dentro de algumas ressalvas, que existem as pessoas especializadas, dentro de uma ressalva bem grande, que são as pessoas do crime, que ficam coletando esses dados para poderem agir em relação à pessoa no mundo real dela, não no mundo virtual dela. E também uma interface que nós percebemos, empresas que elas monitoram o que ocorre nas redes sociais, exatamente para ver quem é aquele internauta que tem um perfil, né, ou o que os consumidores estão dizendo do seu produto. Então, há uma inserção diferente. Hoje, fornecedores atuam em redes sociais, empregadores verificam redes sociais antes de conceder uma vaga para um candidato, ou até mesmo para ver determinados comportamentos do seu empregado, que muitas vezes diz que está doente ou pede uma concessão de um benefício, né? E na rede social tem uma vida totalmente ativa, a gente pode feliz, falar já que não está doente. Dentro do Facebook, né? Exatamente. Hoje, se eu não estou equivocado, 1 em cada 7 pessoas do mundo tem um perfil no Facebook, né? Quer dizer, então tem o lado também social da rede. Claro. Né? Que é o lado, vamos dizer assim, bonito, tu conversa com pessoas de diversos lugares. Comunicação, né? As pessoas te mandam informações do que estão fazendo, não exatamente a informação mais simples, mas também de outras produções que estão fazendo, onde é que estão, o que estão visitando. Divulgar conteúdos, divulgar eventos. Se a pessoa sabe usar a rede social, ela é um aliado fantástico, profissionalmente, para divulgação, para interação de grupos de trabalho. É fantástico. A questão é o limite. E nesse aspecto, existe algum movimento no sentido de regulamentar também, não só no aspecto criminoso, não é? Mas no aspecto social, assim, quais são os limites, quais são, o que a pessoa pode colocar, o que a pessoa deve receber, uma ressalva, diz, olha, isso você não coloca.
o que nós temos é assim, um projeto de lei que é do marco, chamado Marco Civil na Internet, que foi uma construção coletiva, os internautas inclusive participaram, no sentido de pensar uma regulamentação para esse uso social, enfim, econômico também da internet, e tem um projeto de lei de proteção de dados pessoais, que aí envolve todos os dados que são divulgados, tanto voluntariamente pelo internauta que participa de redes sociais, enfim, quanto nas relações econômicas, enfim, proteção de dados pessoais no sentido geral. São projetos que estão tramitando, né? Eles não visam a criminalização, eles visam a regulamentação, ou seja, eles estabelecem determinadas regras de como fazer a captura dos dados do internauta, aquele que capturou, seja a empresa, seja o provedor, como ele deve usar, se vai repassar para uma empresa afiliada, por exemplo, os provedores que têm empresas as quais elas informam os nossos dados, elas repassam os nossos dados para empresas afiliadas. Isso a gente vê na política de privacidade dos provedores, quando você acessa para solicitar o serviço. Então existe um órgão fiscalizador virtual também? Ainda não. Ainda não. Ainda não, mas esse projeto de lei, ele prevê a existência desse órgão, né? Ao qual teria uma etapa primeira que seria administrativa, ou seja, o internauta que viu que o seu dado pessoal foi utilizado incorretamente, comunicaria para esse setor, essa agência, né, fiscalizadora, por assim dizer. Se o provedor ou se a empresa não informasse, não retirasse os dados errados ou não corrigisse esses dados, então, bom, aí esgotada a etapa administrativa, o usuário internauta que se sentisse prejudicado teria a via judicial, né? Mas isso nós estamos ainda falando de um projeto de lei. Seria uma espécie de uma polícia virtual. Mas a gente não gosta muito de usar essa expressão assim, porque nós temos que identificar, e é preciso que se salvaguarde isso, a internet, ela é uma tecnologia, ela é uma ferramenta que ela é libertária, ela não combina com censura, com controle, especialmente em estados democráticos como o nosso. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque nós não estamos falando de um controle, de uma censura, mas de um marco regulatório para o uso. O que envolve medidas preventivas, medidas de autocomposição desses problemas, né? Não só pensar numa fiscalização, num controle, porque daí, exatamente, porque mas daí regulamentação. E quais pessoas se envolvem mais hoje? Se diz que é o jovem, não é, que se envolve mais com a rede, com a web. Mas quais pessoas estão mais envolvidas com essa? Nós temos assim, os chamados nativos digitais, aqueles que já cresceram e se desenvolveram usando, ou que têm, são os jovens internautas, é lógico que eles fazem um uso maior. O Comitê Gestor da Internet no Brasil mapeou isso, o maior contingente realmente é desse público, dessa faixa etária. Mas à medida que a internet se difunde, nós temos o quê? Outros usuários. Então, muitas crianças, adultos, né, terceira idade, enfim, nós não temos... Claro que o usuário ainda, número mais concentrado está nos jovens internautas. E dessas populações, né, se fosse fazer uma comparação, quais as que são mais afetadas por essas lesões virtuais, vamos dizer assim? Sejam elas de qualquer forma, não? Quem faz estudos muito interessantes sobre isso é também o Comitê Gestor. O que nós temos assim? Nós temos as classes A e B são as que mais acessam, e usando esse extrato porque é a terminologia que eles usam, classes A e B. São os que mais acessam e são os que mais têm melhores condições, digamos, de acesso, porque tem computador em casa e internet em casa. O maior acesso dá mais familiaridade do usuário com a rede. Ele começa a tomar mais precauções, ele não faz um acesso apressado, até porque também tem melhor escolaridade e um melhor nível econômico-social. Então, permite um cuidado maior. Ele se expõe mais também, na medida em que ele compra mais pela internet, ele é um consumidor mais voraz, né, porque a questão econômica lhe permite, mas em contrapartida ele tem mais cautela e tem o fato de ter mais familiaridade. Né? Em contrapartida, se nós formos olhar, classe C, por exemplo, ela começa a fazer uso e nem sempre em casa, às vezes por espaços públicos. Um uso mais rápido, acaba se expondo mais. Então nós temos os dois lados para analisar. É difícil dizer assim, está muito relacionado. Quanto mais o uso em termos de transações comerciais,
mais a exposição. Por outro lado, aqueles que não acessam para essa finalidade, que não necessariamente são consumidores, também se expõem em redes sociais. Aí é um outro uso com outro tipo de exposição. E a gente usa assim por definição, né, o mundo virtual e o mundo real. Até que ponto se diferenciam, quais os limites desse mundo real e desse mundo virtual? Porque é uma denominação, uma nomenclatura que se utiliza, mas eu às vezes fico pensando, aonde termina a minha vida real e aonde inicia a minha vida virtual? Não há essa separação. Na verdade, tudo que acontece, não há essa distinção entre virtual e real, pelo menos na minha concepção. Claro. O que nós temos é uma projeção, na verdade, do que a gente vive, também ali, na medida em que é mais um espaço, não são substitutivos, né? Eles se interpenetram. Então, eu não vejo esse segmento, vida real, vida virtual ou coisa assim, distintos. Né? Como distintos, eu não vejo como segmentos apartados ou substitutivos. Ou seja, se eu não tenho autorização para ter determinadas condutas no meu trato de face a face, eu também não posso ter no mundo ou no ambiente virtual, por assim dizer. Eu não me escapo da lei, eu não me escapo da legislação porque não é um mundo paralelo. É isso que precisa ficar claro. Às vezes, o internauta ele imagina que ele está anônimo, que ele não vai ser alcançado, o que é uma visão equivocada, porque não é um mundo à parte. Não é uma outra dimensão, é um mundo à parte que se subtraia da atuação do Estado, ou que fique isento desse trato social que exige um mínimo de educação e de respeito. Instrumento, né? Veículo, nos possibilita um contato virtual, mas a vida é real. Os reflexos que tem ali ocorrem também na vida. Sim. Com certeza. Presencial no dia a dia. Sim. É interessante, né? Porque de uma certa forma o comportamento ele é afetado. Sim. Né? As pessoas às vezes se comunicam, tem duas pessoas às vezes lado a lado, comunicando com o mundo e não falam entre elas. Essa é outra característica dos novos tempos. Né? É muito interessante essas transformações. E creio que essa característica ela vai permanecer ainda um tempo enquanto essas tecnologias forem tão novidade para nós. À medida em que a apropriação é maior, vai se tornando mais normal, mais corriqueiro, e as pessoas começam a ter outras atenções, a estabelecer outro tipo de uso. No início, a gente percebe isso. Surge uma rede social nova, ela demora um pouquinho para tomar, né, ser apropriada pelos brasileiros, e de repente todos migram para aquela rede nova que oferece vários aplicativos e inúmeras vantagens, e todo mundo está lá, então eu quero fazer parte. Então, ela é cíclica, mas corresponde exatamente porque nós estamos nos inserindo num contexto novo. Dando continuidade a um contexto novo. Professora Rosane, sem dúvida foi muito esclarecedora a nossa conversa, acredito que os telespectadores também gostaram muito, e estamos encerrando hoje aqui o Vida e Atitude e conversamos com a professora Rosane Leal sobre o comportamento na web. Obrigado e até um próximo programa.